O Grande Dragão Branco, filme lançado em 1988, foi o filme que praticamente catapultou o astro belga Jean-Claude Van Damme ao sucesso, porque até então ele tinha tentado trabalhar ali de dublê em alguns filmes, entregador, instalador de carpete e tudo mais, mas aquele grande sonho que ele tinha de se tornar um grande astro das artes marciais foi concluído com este filme, O Grande Dragão Branco, e hoje nós traremos algumas curiosidades sobre esse filme para você que ama esse clássico supremo das artes marciais. Mas antes de começar, por gentileza, galera, like nesse vídeo que é de extrema importância para o canal. Não se esqueçam de se inscreverem no Zenkai, que é mais importante ainda, clicando no sininho de notificações para que dessa maneira o YouTube venha sempre te informar quando surgir conteúdo novo aqui no canal, beleza? Sem enrolação, bora lá para as curiosidades de O Grande Dragão Branco. O filme O Grande Dragão Branco, ele relata histórias aí do artista marcial que existe na vida real, chamado Frank Dux, uma história da qual ele supostamente foi para Hong Kong e venceu um torneio mortal chamado Comitê. O Frank Dux verdadeiro, conversando ali com os produtores, né, de O Grande Dragão Branco, acabou contando algumas de suas histórias de artes marciais e eles acharam interessante essa ideia do torneio de artes marciais chamado Comitê e tudo mais. O problema, cara, é que semanas ou meses depois que o filme foi lançado ali em 1988, várias reportagens alegaram que na verdade isso foi tudo fake. E na reportagem é dito que até a época o Frank Dux nunca tinha ido para a Ásia, esse torneio chamado Comitê nunca existiu e o troféu que inclusive ele mostrou para os produtores do filme na verdade foi algo que ele comprou numa casa de penhores. Mas o próprio Frank Dux confirma que é tudo verdade até hoje. Ainda falando em Frank Dux, o Frank ele se dava muito bem com Jean-Claude Van Damme, cara. Eles tinham uma amizade muito forte e ele se dava muito bem até mesmo com todo o elenco do filme O Grande Dragão Branco, do qual ele participou ativamente como coreógrafo ali das cenas de luta e deu alguns pitacos também para o diretor, ou seja, teve envolvimento muito forte de Frank Dux. Apesar de se darem muito bem, o Frank Dux, quando conheceu Jean-Claude Van Damme, acabou dizendo que ele estava meio que fora de forma para o papel, o que fez com que o ator belga entrasse em um processo extremamente rigoroso de treinamento, que o próprio Jean-Claude Van Damme já confirmou em outras entrevistas, que foi uma das coisas mais difíceis pelas quais ele já passou em toda a sua carreira. O Grande Dragão Branco foi o filme que, sem dúvida alguma, lançou o astro Jean-Claude Van Damme para o mundo. Só que o processo de escolha para que o Jean-Claude Van Damme atuasse nesse filme não foi tão simples assim. Ele estava há muito tempo buscando por uma oportunidade, chegando ao ponto de quase desistir, conforme ele mesmo fala nessa entrevista. Menachem Golan came out of the restaurant and was going in. So I kick above his head. He was, wow, you know? And he was with two buyers, Asian buyers. And he heard them go, oh. So when he heard them being impressed, not himself, he gave me his card and I met him weeks later. And he said, my friend, Michael Dudakov, he is a star. Chuck Norris, he is a star. Will never be a star. This voice I have, this intuition voice I have for years and years, who said go around the desk and beg, bro, this is your last shot, right? I was living on the street, sleeping in cars and in garage. Sometimes I stole food. I didn't have good money. I took 3,000 and I came to America, but I was so starving for movies. When you want something, right? So I go around the desk, I say, you know, anything, do you have any, like a small part? And he see me very sad, you know, the situation of a guy asking, almost begging, and he says, sit down. He was sad to see me like that. He looked at me strange, he waited for 2-3 minutes, he go, Karen, bring me Bloodsport. And he gave me Bloodsport like that. Este é um filme que poderia jamais ter sido lançado, porque mesmo ele tendo sido filmado ali em volta de outubro de 1986, ele foi lançado apenas 2 anos depois, isso porque os produtores não gostaram nem um pouco do primeiro corte do filme. E o que aconteceu? O próprio editor do filme, junto com Jean-Claude Van Damme, tempos depois, editaram o filme juntos e chegaram a uma conclusão de que o filme deveria ter sido lançado, sendo um enorme sucesso de bilheterias. Alguns dos atores de O Grande Dragão Branco realmente se machucaram para valer, como foi o caso aí do kickboxer Paulo Tocha, que já era um campeão de Muay Thai e kickboxer na vida real,
e falou que ia pegar leve com o Van Damme nas filmagens, mas o que aconteceu? O Van Damme acabou quebrando o nariz dele na cena em que os dois lutam e inchando bastante o seu abdômen e seu tórax devido aos chutes. O Paulo Tocha, muito gente boa, acabou dizendo para ele não se preocupar que isso realmente acontecia em filmes deste tipo. Enquanto uns atores se machucaram, outros foram nocauteados, como é o caso do ator aí, o Bernard Mariano, que acabou sendo literalmente nocauteado pelo Van Damme com uma cotovelada que você consegue ver perfeitamente no filme. Essa machucou pra valer. A famosa cena onde o personagem Frank Dux quebra o último tijolo de baixo numa técnica chamada Jin Mak, toque da morte, é na verdade baseada numa técnica verdadeira dentro do Kung Fu chinês, técnica de mesmo nome chamada Jin Mak, no qual consiste em vários golpes precisos em uma região do corpo do oponente, do qual ele pode inclusive morrer, cara, morrer, quebrar os ossos, ter espasmos musculares, enfim, é uma técnica real. Ainda falando dessa cena aí do Jin Mak, quando Van Damme finaliza ali a quebra do último tijolo, o personagem Chong Li, interpretado por Bolo Yeong, acaba dizendo uma frase, que é essa aí, ó. Muito bom, mas tijolo não revida. E essa frase, na verdade, é uma homenagem a uma frase dita por Bruce Lee no filme Operação Dragão, do qual o Bolo Yeong também participa, dá uma olhada. Don't hit back. E ainda pegando o gancho do filme Operação Dragão, as semelhanças com o Grande Dragão Branco não são poucas, porque além do ator Bolo Yeong ter participado de ambos os filmes, afinal de contas ele não era só aluno do Bruce Lee, mas era amigo pessoal também do Bruce Lee, o ator Roy Chiao também participou dos dois filmes. No Grande Dragão Branco ele acaba fazendo ali o Senzo Tanaka, o Sensei Tanaka, e no filme Operação Dragão ele também interpreta um mestre de artes marciais, no caso o mestre do Bruce Lee. E além dessas similaridades, ambos os filmes ali são baseados no que? Em torneios secretos de artes marciais. No caso de O Grande Dragão Branco, o Comitê, e Operação Dragão, o torneio de Han. Devido ao baixo orçamento de O Grande Dragão Branco, muitos dos figurantes ali do filme eram dançarinos profissionais e muitos dos atores e lutadores eram amigos de outros atores dentro do filme, como é o caso do ator Michel Kisse, que na verdade ele é amigo pessoal de Jean-Claude Van Damme, tendo aparecido inclusive em outros filmes, como Tong Po, no filme Kickboxer, e também já marcou presença no filme Leão Branco, o Lutador Sem Lei. Michel Kisse e Jean-Claude Van Damme são amigos até hoje. O jogo de arcade ali de luta jogado por Frank Dux e Ray Jackson no filme é chamado de Karate Champ. É um jogo real desenvolvido ali e lançado no ano de 1984 pela Technos Japan. Ela desenvolveu esse game para uma empresa chamada Data East, que acabou sendo lançado e fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. Ainda falando de videogame, como deve ser do conhecimento de muitos, o personagem Johnny Cage foi criado ali como uma homenagem a Jean-Claude Van Damme. Isso porque Ed Boon e John Tobias, que são os grandes cabeças, digamos assim, por trás da franquia Mortal Kombat, eles queriam fazer um jogo com o Jean-Claude Van Damme. E esse jogo acabou se tornando o Mortal Kombat, que pegou várias referências da cultura pop, e o personagem Johnny Cage foi feito inclusive com toda a vestimenta, os golpes, absolutamente tudo muito parecido com o que nós vemos do Jean-Claude Van Damme no filme O Grande Dragão Branco. Inclusive o nome dele, Johnny Cage, as iniciais são JC, que é a mesma coisa de Jean-Claude. O curioso é que anos depois eles foram tentar chamar o Jean-Claude Van Damme para participar do filme Mortal Kombat, mesmo como Johnny Cage, mas ele teve que recusar porque estava envolvido com outro filme chamado Street Fighter. O ator Donald Gibb, intérprete do personagem Ray Jackson, não sabia absolutamente nada de artes marciais, por isso que a gente sempre vê o seu personagem utilizando apenas a força bruta. Muita gente não sabe, mas o Grande Dragão Branco tem outras 3 continuações, das quais nenhuma é com o Van Damme. O orçamento do filme O Grande Dragão Branco foi de 2 milhões de dólares e a bilheteria fez estrondosos 50 milhões de dólares, além de ter sido um grande sucesso nas vendas e aluguel de VHS. E apesar de todo esse sucesso, O Grande Dragão Branco foi indicado ao Framboesa de Ouro de 1989 como o pior filme, e Jean-Claude Van Damme acabou sendo indicado também como a pior revelação daquele ano. Felizmente nenhum dos dois levou o prêmio.
Mas então é isso aí, pessoal. Essas foram as curiosidades deste que é um dos filmes que eu mais amo, cara. O Grande Dragão Branco. Meu Deus do céu, como eu sou fã desse filme. Eu quero saber se você curtiu esse vídeo. Esse daqui é um dos novos projetos do Zenkai pro ano de 2023, trazendo vídeos neste mesmo formato, tanto para filmes quanto para jogos de videogame, e eu quero saber a tua opinião. Vou deixar, galera, semanalmente uma votação para que vocês venham a escolher qual o próximo filme ou qual o próximo game que vocês querem um vídeo neste estilo aqui, cheio de curiosidades, beleza? Antes de ir embora, por gentileza, vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, que é de extrema importância para o canal. Não se esqueça de se inscrever no Zenkai, que é mais importante ainda, clicando no sininho de notificações para que dessa maneira o YouTube venha sempre te informar quando surgir conteúdo novo aqui no canal, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço a todos, eu sou o Nan e falou!